Olá, hoje o programa Momento Jurídico está aqui na OAB-RS para acompanhar o Dia Nacional de Mobilização pela Reforma do Judiciário. A entidade apresenta propostas e medidas visando o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. Vamos acompanhar. Bem, esse é mais um ato que a OAB do Rio Grande do Sul faz visando o aperfeiçoamento do sistema de justiça e do poder judiciário. Ele é um ato em favor do poder judiciário. Nós vamos aqui abrir alguns itens da carta que apresentamos à sociedade gaúcha com 8 medidas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos detalhar algumas dessas medidas com propostas e estamos trazendo 2 propostas novas. A primeira delas, eu explico. O entendimento da OAB do Rio Grande do Sul é que nós não conseguiremos resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, mesmo com as medidas apresentadas, sem o fim do inquérito 4781. Considerando que nós já protocolamos um ofício juntamente com a OAB Nacional, já foi requerida por mais de uma vez o encerramento do inquérito, e o inquérito não foi encerrado, e recentes manifestações de alguns ministros disseram que o inquérito não seria encerrado, nós estamos apresentando uma medida, uma petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faça uma inspeção neste inquérito, busque o encerramento por meio de uma audiência de conciliação e, caso isso não seja possível, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recomende o imediato encerramento do inquérito 4781. Esta medida que nós apresentaremos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos está lastreada no Pacto de São José da Costa Rica, porque compreendemos que o inquérito fere o devido processo legal e, portanto, fere o Pacto de São José da Costa Rica e fere direitos humanos. Então, este é um movimento histórico da Ordem Gaúcha em relação ao fim do inquérito. Também, como uma medida inédita, estamos propondo uma mudança na composição do Conselho Nacional de Justiça, buscando a paridade no seu plenário. Paridade assim considerada: metade dos membros indicados pela sociedade civil, OAB, Câmara, Senado, e a outra metade composta pela magistratura. Hoje nós não temos essa paridade, a sociedade civil tem apenas 4 integrantes num colegiado de 15. Então esta é a segunda medida inédita que nós estamos apresentando. E aprofundaremos um pouco medidas já constantes da Carta Aberta à Sociedade Gaúcha, que foi apresentada no dia 4 de fevereiro, no que diz respeito aos mandatos para ministros do Supremo e também mudanças na lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque entendemos que a ADPF, essa ação de natureza constitucional, hoje é um dos grandes vetores que causa o ativismo judicial. Seriam essas as minhas primeiras considerações em relação ao Dia Nacional de Mobilização que a OAB do Rio Grande do Sul faz, juntamente com as outras 26 OABs estaduais e com o Conselho Federal da OAB. O que a OAB espera do STF após essa mobilização? Bom, a OAB continua esperando do Supremo Tribunal Federal uma resposta para a sociedade em relação a tudo que está acontecendo, tanto no que diz respeito ao caso Banco Master, quanto em relação ao fim do inquérito e as outras medidas que nós já propusemos. Como o Supremo Tribunal Federal não tem dado nenhuma resposta à sociedade e nenhuma resposta à OAB no que tange ao fim do inquérito, nós não enxergamos outra alternativa que não buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estamos aqui agora com a doutora Claride Tafarel, vice-presidente da OAB-RS, nesse dia histórico, dia de mobilização. E eu gostaria de lhe perguntar então, doutora, qual é o principal problema que a advocacia enxerga em relação ao judiciário? Nós temos não um, mas diversos problemas, né? E hoje, alguns aspectos, eles têm, de fato, extrapolado e incomodado muito, não só a advocacia, mas a sociedade brasileira. A questão da exposição excessiva, né, dos ministros na mídia, comentando decisões, a
toda a questão de um ativismo judicial, né? O STF como promovendo inquéritos, enfim, nós temos diversas situações que hoje, inclusive, afastam o judiciário da sua função principal, né? Que é ser o guardião da Constituição. E isso causa insegurança jurídica e não é bom para ninguém. Agora, para o nosso telespectador entender, né? A partir de hoje, a partir dessa mobilização, qual é o próximo passo? A OAB do Rio Grande do Sul já fez já tomou inúmeras outras medidas, mas a partir de hoje nós temos 2 medidas que são inéditas, que é a questão de propor mandatos para o STF, ou seja, um tempo limite para cada ministro de possivelmente 12 anos, com idade mínima, idade máxima, e é aquele mandato que ele vai cumprir e depois ele vai retornar às suas atividades. Isso é muito importante, porque oxigena, né, os julgamentos, traz novas ideias e não fica um ministro, né, ad eterno praticamente lá no STF. Doutora, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada e obrigada sempre a vocês pela oportunidade que temos de prestar esses esclarecimentos à sociedade. Estamos aqui com o doutor Pedro Alfonsin, conselheiro federal da OAB. Gostaria de saber, doutor, qual é a mensagem que a OAB quer passar, né, para a sociedade em relação a essa movimentação? A pauta da reforma do Poder Judiciário é uma pauta hoje exigida pela sociedade, que nós, da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, e também é uma pauta nacional, tanto é que tem o dia pela mobilização da reforma do Poder Judiciário, porque, principalmente, além das temáticas voltadas para o STF, o cidadão se frustra quando vai procurar o Poder Judiciário, não tem a resposta no tempo que anseia e também, às vezes, não, além da questão da celeridade, da questão também de ter uma resposta uniforme do Poder Judiciário, tanto para o cidadão que tem menos condições, tanto para aquele cidadão que tem uma condição de procurar o Poder Judiciário através dos bons advogados. Então, é uma pauta de toda a sociedade. A Ordem do Rio Grande do Sul está encampando várias temáticas, vários pontos objetivos, procurando melhorar esse pilar da democracia. Muito obrigada. Obrigado. Nós temos o prazer de conversar agora com a doutora Ana Lúcia Piccoli, secretária-geral da OAB-RS, nesse dia muito importante de mobilização aqui na sede da entidade. Doutora, conta pra gente qual é a expectativa da entidade, né, e de toda a sociedade para a implementação dessas mudanças. Bom dia, muito obrigada por estar aqui nos acompanhando neste momento tão importante. A nossa OAB do Rio Grande do Sul, nosso presidente Leonardo Lamaque, está sempre à frente nesses movimentos que o Poder Judiciário clama. E a ideia é seguir acompanhando essas propostas, inclusive junto à OAB Federal, para que sejam implementadas essas mudanças e todas essas propostas feitas, que já vêm sendo reiteradas, pois no mês de fevereiro já fizemos um ato público com as propostas que hoje foram reiteradas aqui, e vamos seguir acompanhando junto à OAB Federal e pretendemos que sejam implementadas todas as mudanças. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós seguimos aqui nesse dia de mobilização e nós vamos conversar agora com a doutora Kalin Rodrigues, ela que é representante do IAB no Rio Grande do Sul e também conselheira seccional da OAB-RS. Doutora, como as medidas anunciadas hoje impactam diretamente no cidadão comum? Bom, primeiro quero parabenizar a Ordem, né, aqui pelo sistema OAB, por esse importante movimento, essa mobilização. Nós temos que rediscutir esses temas afeitos ao sistema de justiça, que é a OAB, que a advocacia faz parte.
E é essencial. E como isso afeta diretamente o cidadão? Porque se busca o que é uma maior transparência, uma modernização desse sistema, principalmente no momento em que nós debatemos a inserção das novas tecnologias, inteligência artificial, que traz vários desafios para a sociedade. E o cidadão tem que participar e tem que ter garantido ampla defesa, contraditório, os princípios básicos, né, e garantidos pela Constituição, nossos direitos fundamentais. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós estamos aqui com a doutora Regina Soares, secretária-geral adjunta da OAB-RS, e eu gostaria de lhe perguntar hoje, nesse dia histórico aqui para a entidade gaúcha, né, como é que a gente pode equilibrar independência judicial e maior controle institucional? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o Momento Jurídico estando na OAB nesse dia tão importante para a sociedade brasileira. O equilíbrio que nós buscamos, ele é das instituições, o controle é das instituições. As decisões e o conteúdo das decisões continuará independente, né? De acordo com o artigo 94 da nossa Constituição Federal, devidamente motivadas, devidamente fundamentadas. Então, o que nós queremos é transparência e um maior controle pela sociedade das instituições. Registro aqui, mais uma vez, o trabalho extraordinário que tem feito o presidente Leonardo Lamacchia, liderando o Rio Grande do Sul e liderando as nossas bandeiras junto ao Conselho Federal da OAB, para que essas mudanças no Poder Judiciário ocorram com a maior brevidade possível e possamos, assim, concretizar todas as garantias constitucionais que estão estampadas na Carta Magna. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço e até a próxima. O programa Momento Jurídico termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça também de nos acompanhar no Instagram. É @programamj. Até mais!